dia, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, Deus abençoe a sua manhã, sua sexta-feira, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e te confrontar, até naquilo que você tem orado ao Senhor e pedindo: Senhor, me mostra o caminho, me mostra aquilo que eu preciso mudar em mim, os meus hábitos, os meus pensamentos, aquilo que eu mesmo tenho trazido peso para a minha vida, me cobrando tanto, mas que o Senhor possa me confrontar nessa manhã. Me coloca nesse caminho, Senhor, um caminho que vai me libertar e vai me levar para esse caminho eterno, que é viver inteiramente para o Senhor e para os seus propósitos. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês Isaías 56. E creio que da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor possa abrir o seu entendimento, que o seu coração venha estar, sabe, como uma boa terra, né, para germinar essa palavra, e o Senhor possa fazer com que essa palavra, né, regar o seu coração, essa palavra venha dar muitos frutos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, tá? E eu quero compartilhar com vocês aí 56, aonde vem falando das promessas do Senhor para aquele que guarda um sábado. A gente sabe que hoje, né, a nossa aliança eterna veio está por meio e através de Jesus Cristo, né? Mas nesse tempo, né, no Antigo Testamento, fala-se também da aliança que eles tinham com Deus, né? Da aliança que o povo de Israel tinha e temos até o dia de hoje, né? E eles guardavam o sábado, né? Que eles tinham aquela promessa do Senhor em relação à aliança que foi feita para que eles guardassem o sábado, porque no sétimo dia o Senhor descansou. E tantas coisas o Senhor tem aberto o nosso entendimento, né? A gente vê que a palavra do Senhor é muito profunda e a gente precisa cada dia, né, mesmo buscar a Deus para que Deus possa nos transformar e se revelar através do Espírito dele, na palavra dele, para que a gente venha a ser conduzido, porque são muitas perguntas que nós temos, né? E às vezes poucas respostas, porque também buscamos pouco. Então, eu creio que quanto mais nós mudamos nosso estilo de vida, que era o que o Senhor falava comigo nessa manhã, o nosso estilo de vida com Ele, porque às vezes se preocupamos com tantas coisas, mas que a nossa mudança de vida no Senhor, Deus possa se revelar para cada um de nós, o que Ele quer dizer conosco através dessa palavra. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, antes de eu trazer o que Deus falou comigo, só vou ler aqui o primeiro versículo, o segundo e o terceiro. Assim diz o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Guardai o juízo e fazei a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer o mal. E não fale o filho do estrangeiro que se não houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhe aquilo que eu me agrado e abraça a minha aliança. Também lhe darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que os filhos e filhas. Aleluia, melhor do que o filho, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vem dizendo, né, que aquele que fizer o que é certo, se você fizer o que é certo, Deus não se limitará em trazer as bênçãos. Deus não se limitará em nos abençoar se nós fizermos aquilo que é certo. A palavra do Senhor vem dizendo que os eunucos e os estrangeiros, eles eram separados da nação de Israel. Eles viviam, né, com rituais, repetições, né? E a gente sabe que a palavra do Senhor diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. É o Senhor dizendo para eles assim, né? Quando eles vêm dizendo que eles são, né, uma árvore seca, né? Porque eles não estavam ali incluídos junto com a nação, né? Não estavam ali vivenciando as bênçãos do Senhor. O Senhor vem dizendo assim: se por um acaso você, né,
obedecer a minha palavra, seguir os meus mandamentos e fizer aquilo que é certo, né, mudando, né, o seu estilo de vida, porque o estilo de vida ele conduz em tudo, é a nossa forma de falar, né, a nossa forma de pensar. O Senhor, na palavra dele, ele nos ensina tudo. Quantas coisas antes nós falávamos, eu posso dizer de mim mesmo, porque eu achava que, porque eu não falava palavrão, né, existia muita perfeição na Mônica, né? A Mônica não falava palavrão, mas não era somente isso. Quantas coisas eu agia, fazia e que não agradava a Deus, entendeu? Às vezes você desrespeitar, às vezes uma palavra. Hoje eu sei no Senhor situações que antes eu achava que eu honrava meu esposo e eu estava desonrando a ele. Eu estava desrespeitando a ele quando o Senhor diz que o marido, ele é o cabeça da casa. Então, não existe, né? A palavra do Senhor diz, não existe judeu, para o Senhor não existe grego, para o Senhor não existe gentil, para o Senhor não existe isso. Todos aqueles, né? O Senhor diz que vinde a mim, né? Todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, todos aqueles que querem largar a sua vontade, quando o Senhor diz, né? Segue, para seguir o Senhor Jesus, negue a si mesmo, né? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque o Senhor ele já tem um plano, um propósito para cada um de nós, mas que nesse caminho, quando vier dificuldade, a gente vai clamar por Deus, porque quando o Senhor vier para trazer a justiça dele, como o Senhor diz aqui, né? Se a gente andar na minha justiça, que o Senhor disse, se vocês andarem na minha justiça, né, e não fizerem aquilo que é mal, o Senhor está pronto, né, ali esperando como um pai que ama abençoar o seu filho. Qual é o pai que não fica feliz quando ouve uma filha ou um filho falando que quer algo? E aquele pai olha ela ali com admiração e fala, nossa, minha filha tá até mais do que eu poderia esperar. Nossa, que bênção é minha filha. Você acha que esse pai e essa mãe, ele não fica feliz em abençoar esse filho, sabendo que aquilo que ele quer vai alegrar o coração dele? Qual é o pai? Assim é o Senhor conosco, né? Mas esse pai e essa mãe que está aí, ele corrigiu esse filho, ele disciplinou esse filho, ele deu uma boa educação, ele ensinou ele o caminho, ensinou para ele, olha, é necessário você se levantar, você ter responsabilidade, você estudar, você se dedicar aos seus estudos, é necessário você se dedicar, né? E fazer aquilo que eu estou pedindo. Às vezes até os detalhezinhos na hora dos nossos filhos comerem, que tem coisas que eles não gostam de comer, mas a gente tem aquele cuidado, aquela atenção e dizer assim, filho, isso aqui para o seu estilo de vida vai ser bom, isso aqui é bom para a sua saúde, isso aqui vai evitar algumas doenças futuras. Então a gente tem todo e preza todo o cuidado dos nossos filhos. Então você acha que o Senhor também não vai prezar esse cuidado conosco? Então, assim, não nos separando, mas nos ensinando. Era o que o Senhor queria dizer aqui para os eunucos e para os estrangeiros. Que a gente sabe que hoje a nossa aliança, né, ela está firmada e pautada, né, bem objetiva, né, que nós sabemos que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio por amor a cada um de nós para nos ensinar, porque se ele não tivesse vindo para nos convencer do nosso pecado, nós continuaríamos no nosso erro. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e mora em nós, porque ele nos convence aquilo que é agradável a Deus e aquilo não agrada mais a Deus. Nós não somos mais pessoas que ofendem, que deseja mau juízo para aqueles que nos ferem, que nos causam mal, aqueles que nos causam dano, aquele que entristeceu o nosso coração. A palavra do Senhor nos ensina a orar por eles. Orar por eles, à medida que nós orarmos e perdoarmos, nós vamos ter paz. Isso não vai fazer bem somente para a nossa vida com a pessoa, mas principalmente na nossa vida com Deus, você vai seguir em paz. Às vezes a gente precisa só ter paz, tranquilidade, leveza no nosso coração, de não nos cobrarmos tanto, mas andarmos essa vida com tranquilidade e paz no Senhor. Então eu deixo essa palavra para que o Senhor possa falar mais ao seu coração a respeito daquilo que o Senhor quer fazer conosco, na nossa mudança de vida, nossa mudança do estilo de vida. Eu até anotei aqui, né, sobre os hábitos que nós temos, né, que a gente, no Senhor, até isso o Senhor muda os valores, né, a forma como a gente pensava,
né? O Senhor muda os nossos comportamentos, a nossa escolha, a nossa maneira de viver, né? O Senhor fala, incluindo no lazer, nos lugares aonde nós estamos, com as pessoas que nós estamos, os nossos comportamentos, nossos palavrear, né? O Senhor nos enxerta dentro de nós como Jesus andou, como Jesus era digno, é um homem perfeito, um homem puro, um homem justo. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Eu vou mudar a tua forma de pensar, a tua forma de falar. Você vai ter tranquilidade, vai ter pureza na alma, no espírito. Isso não vai te dar mais angústia, mais dor, né? Isso não vai mais alterar o seu temperamento. Você vai ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa passiva. Você vai ser aquela pessoa apaziguadora que você vai ver uma briga, você não vai botar lenha, você não vai botar um irmão contra o irmão, você não vai ficar falando mal do teu tio, da tua prima. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque o Senhor te ensina, o Senhor nos ensina a gente não falar. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. A maneira como eu amo o meu próximo é a maneira como eu me amo. Se eu odeio o meu próximo, aí eu posso pensar como eu estou me amando, né? Se eu odeio o meu próximo, eu não gosto daquela pessoa. Então, ama, né? Você não quer conviver, ok, mas você ama aquela pessoa. Quando você encontrar aquela pessoa, você vai ter tranquilidade, vai ter paz com aquela pessoa, né? Aquilo ali não vai te afligir ao ponto, vou passar do outro lado da rua, não. Você vai passar no mesmo lado da rua, daí ele vai cumprimentá-la. Bom dia, Deus abençoe seu dia. Esse é o poder de Deus, é o poder dele transformador, libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Você não será mais a mesma pessoa que você era antes. Você vai ser uma nova criatura em Jesus Cristo. E o Senhor vai mudar a forma como você se relaciona com as pessoas, seu relacionamento no trabalho, seu relacionamento, né, no meio social, o seu corpo, né? Você cuidar do bem-estar da sua saúde, do seu corpo, da sua mente. Tudo isso o Senhor nos alinha. À medida que, como o Senhor falou, vocês acham eunucos estrangeiros, né? Que lá naquele tempo o Senhor já vem dizendo a respeito disso, mas se eles, né, eles entregarem a vida deles a Deus, Deus está prontíssimo para nos receber, né? Deus não faz acepção de pessoas, nós não somos melhores do que ninguém, mas o Senhor nos ensina a compartilhar aquilo que é bom. Então, se é bom viver no caminho do Senhor, compartilha para outras pessoas, né? Fale do amor de Deus para outras pessoas, fala da transformação que Deus fez na sua vida, fala dos lugares que Deus tem te levado, porque Deus tem te dado essa oportunidade de te levar em lugares que eu digo, né, em outros campos, em outros países, não, lugares que eu digo espiritualmente falando, de Deus te revelar coisas, e tem te levado nestes lugares onde Deus tem revelado, como diz a palavra dele, que ele revela o segredo dele para aqueles que o guardam, né, guardam a sua aliança, para aqueles que amam a Deus. Deus, aqueles que buscam a Deus, Deus conta o seu segredo. Ó, filho, é melhor você parar com isso e se alinhar a isso. Filho, nesse caminho aqui tá errado, volta para esse caminho aqui. Vai lá e pede perdão, filha, vem aqui. Eu vou cuidar de você. Hoje você não tá bem, hoje você tá um pouco tristinha. Vem cá, eu vou renovar suas forças, né? Vou trazer alegria ao seu coração. Esse é o poder do nosso Deus. E essas são as promessas que Deus nos deu, de trazer Jesus Cristo para nossas vidas, para nos trazer uma nova vida, uma vida longa de vida e de paz. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Tá? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.